podem tomar os vossos assentos. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Gênesis 41, verso 37. Aleluia, Jesus. Vamos ler esse finalzinho ali do capítulo 41 e tentar ir até o final do 42. Amém? Amém. Gênesis 41, verso 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse Deus: me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por mão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos dizer farei. Havendo, pois, fome em toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Eu quero me ater aqui nesse texto, na condição de que José, ele não era egípcio, como a gente viu, ele foi vendido para os egípcios, e
posto como escravo na terra do Egito, e ele veio de Canaã, de um povo onde repousava a bênção de Deus, onde Deus havia prometido que daquele povo, daquela terra, Canaã, haveria de ser a salvação do mundo. E o que a gente pode notar agora, que havia uma fome muito grande na terra, e a salvação não estava em Canaã. A salvação estava no Egito. Mas Deus havia prometido a Abraão que seria Canaã a nação que abençoaria a terra. Aleluia. Que seriam abençoadas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa de Abraão. A promessa de Deus para Abraão. Mas aqui o que nós podemos ver é no verso 57, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra, em todas as terras. Meu Deus. O que a gente pode perceber aqui é o seguinte: a promessa era Canaã, a promessa de Deus era para Canaã, mas o homem de Deus estava no Egito. E aonde está o homem de Deus, a mão de Deus acompanha o homem. A provisão de Deus está com esse homem. José foi levado para o Egito, e junto com José foi a bênção de Deus. É um cumprimento de uma profecia. Nós podemos ver lá no capítulo 15, Deus disse a Abraão que o povo serviria por 400 anos como escravo em outra terra. Aqui é o início do cumprimento dessa profecia. É com a ida de José para o Egito que todos os hebreus, toda a família de José, a gente vai ver mais à frente, que ela parte para o Egito, para que não pereçam. Meu Deus, aleluia. Então aqui nós vemos o cumprimento de uma profecia. A terra era o Egito. A terra não era a terra prometida. Era uma terra pagã, uma terra cheia de deuses pagãos. Mas o homem de Deus estava ali. E a mão de Deus estava sobre ele. E assim foram abençoados, foram providos pelos sonhos que Deus deu ao faraó e revelados por José. Aleluia. E da mesma forma, meus irmãos, nós podemos trazer para a nossa vida. Não é aqui a nossa salvação. É verdade, Não é aqui a nossa Canaã. Nós vivemos nesse mundo, nós estamos nesse mundo, uma terra pagã, uma terra cheia de deuses pagãos. Mas aqui nós estamos nessa nossa jornada, esperando por aquele que nos há de tirar daqui. A mesma coisa que aconteceu na época do Egito, aconteceu com Jesus. Jesus também esteve aqui. Jesus foi humilhado nessa terra, assim como José foi no Egito. Foi pisado, foi cuspido, foi humilhado, foi crucificado e morreu, mas ressuscitou e foi para o céu nos preparar uma morada, a nossa Canaã celestial. Glória a Deus. E faz parte. Às vezes a gente pensa, por que tanta desgraça, por que tanta coisa errada? Veja a vida de José, olha o que o próprio José passou para chegar onde ele estava. E mais à frente a gente vai ver, José passou por toda aquela tribulação.
E mais à frente a gente vê, quando José se revela aos seus irmãos, ele diz: não se entristeçais, eu vim para essa terra para que vocês não pereçam. E da mesma forma, meus irmãos, Jesus veio para essa terra para que nós não perecemos, para que nós não perecêssemos no pecado, para que nós não morrêssemos em pecado. Nós que às vezes rejeitamos Jesus, da mesma forma o José, ele abraça os seus irmãos e diz: eu vim à frente para que vocês não pereçam. José foi como escravo para uma terra pagã, terra estranha, fora do seu povo, dos seus costumes, com outros deuses, cheias de rituais pagãos, traído pelo seu próprio irmão. Com muitas razões ele tinha de cultivar um ódio, de cultivar um rancor contra a sua família, contra o próprio Deus. Ele sabia da promessa que havia na família, que pairava sobre a família dele. Essa promessa era passada da boca de Abraão para Isaac, da boca de Isaac para Jacó, e de Jacó para os seus filhos. E agora ele estava ali perecendo numa terra estranha. Ele tinha tudo, foi vendido pela própria família, esquecido, passado o tempo, escravizado. Ele tinha tudo para alimentar dentro dele uma vingança. Jesus, aleluia. E naquele tempo, gente, irmãos, ali a gente fala, hoje em dia a gente lê a Bíblia, mas naquele tempo ele não tinha a Bíblia. Ele não tinha nada. Nós, como estamos desanimados, estamos tristes, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo que nos consola, nós oramos. José não tinha isso. José não tinha a Bíblia. A gente vai ver que a Bíblia começa a ser escrita bem mais à frente com Moisés. Moisés que começa a escrever essa história aqui, quem está contando é o próprio Moisés. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha ali um smartphone que hoje a gente pega o nosso smartphone, acessa ali, a gente vê pregação. Ele não tinha isso. Meu Deus. Ele não tinha CDs de hinos gravados, ele não tinha nada disso. Ele apenas tinha uma promessa. Aleluia. Ele tinha uma promessa que tinha sido passada. E ele se agarrava a essa promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, o teu nome ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, glória a Deus. Ele tinha essa promessa, a promessa que Deus fez a Abraão, seu bisavô, a promessa que Deus confirmou com seu pai em Betel. Ele tinha aqueles 2 sonhos que Deus tinha dado para ele, que ele não tinha certeza se era mesmo uma revelação de Deus ou se não era. Isso ele tinha. E nisso o José se apegou. Com isso ele se consolava nessa promessa de Deus. Foi Deus, ele devia, na sua cabeça, na sua fidelidade, ele pensava: Deus me enviou para cá, Deus está comigo. E ele foi fiel a isso.
E aqui com isso a gente pode aprender uma grande lição. Que com tudo o que acontece na nossa vida, por todo o caminho que a gente passar, devemos ser fiel. Pode a coisa parecer que está se esgotando, que a esperança está acabando, que está demorando, que não está vindo, mas devemos ser fiel. A nossa vitória Deus garantiu. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos a promessa. E para que nós consigamos alcançar essa promessa, nós devemos ser fiel, para que se cumpra a nossa promessa. Nós temos uma condição, e essa condição a gente encontra lá em João 14. Aleluia. Glória a Deus. João 14, verso 15 ao 18. É Jesus falando. O próprio Jesus falando aqui. Se me amardes e guardares os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aleluia. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aleluia. Deus tremendo. O que nós precisamos fazer? Duas coisinhas. Se me amardes e guardares os meus mandamentos. Nós temos essa palavra. Glória a Jesus. José não tinha essa palavra. É verdade, meu Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos o Consolador, nós temos a igreja, os irmãos, onde a gente vem, onde a gente comunga a mesma fé, onde a gente se alegra. E nós temos o nosso celular, o nosso smartphone, quando a gente está triste, a gente pode abrir, pode escutar uma mensagem inspirada por Deus, ouvir um hino inspirado por Deus. Nós temos tudo isso. E como nós temos nos mantido, meus irmãos? Nós temos amado a Deus acima de todas as coisas. Temos largado tudo para seguir a Jesus. Temos nos entregado de completo. Temos seguido os seus mandamentos, porque é só dessa forma que nós teremos esse Consolador. É só dessa forma que nós somos consolados. Não há outra maneira. Nós devemos estar ligados em Deus, porque se nós não estivermos ligados, nós não vamos suportar as tentações, as aflições, os problemas, as doenças, tudo isso, irmãos, nós vamos passar. É verdade, Jesus. Meu Deus. E talvez o José ele teve os sonhos dele realizados. A gente acabou de ler. Nós vamos ver logo à frente o sonho que ele teve. Os feixes de trigo se curvando ao feixe dele. Nós vamos ler daqui a pouquinho isso. Acabamos de ler. Não, vamos ainda ler isso. Mas já está aqui. E muitas das vezes, meus irmãos, talvez nós não vamos ter os nossos sonhos realizados. Mas será que é porque Deus não está conosco?
porque não estamos sendo fiéis. Às vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Nós devemos pôr Deus nos nossos sonhos. Ele quer realizar os nossos sonhos, mas nós não colocamos Deus nesses sonhos. Nós vimos aqui o que nós temos acompanhando aqui na nossa leitura, que praticamente todas as vontades, todos os planos que já a partir de Abraão, tudo que Abraão e Sara, ali quando Sara mandou Abraão se deitar com Agar, a gente viu que isso ali não era o plano de Deus. Não era o que Deus tinha para eles. Deus tinha para eles um milagre. E às vezes Deus não está ali. Por mais que nós estamos no caminho, eles estavam esperando em Deus. Mas às vezes a gente se afasta, a gente quer resolver as coisas por nós mesmos. E muitas vezes não é realizado, mas não é porque Deus não está com nós. Eu já falei uma vez aqui que a minha mãe orou uma vida inteira pela conversão do meu irmão. O meu irmão mais velho, a minha mãe e o meu pai oraram a vida toda para que ele se convertesse. E Deus havia prometido à minha mãe e ao meu pai que todos os filhos deles seriam salvos. Aleluia. Todos os 14 seriam salvos. A minha mãe morreu, o meu pai morreu, depois a minha mãe morreu, e eles não viram a conversão do meu irmão. Mas antes de morrer, esse meu irmão aceitou a Jesus. Aleluia. Deus tremendo. Antes de morrer, ele aceitou a Jesus já no hospital. Não foi mais nem para casa. Deus, tu és Ele aceitou a Jesus. Foi salvo. Amém. Às vezes nem tudo o que a gente quer vai se concretizar. O sonho de José se concretiza. Mas às vezes na nossa vida não se concretiza. Talvez se concretize depois que a gente parta. Mas ficamos firmes. Aleluia. Vamos amar a Deus. Vamos nos entregar a Deus. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. E vamos seguir os seus mandamentos. Que tudo nos será dado. Glória a Deus. No verso 38 do capítulo 41, e disse o faraó ao seu servo: acharemos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? José foi ridicularizado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi preso, foi acusado pela esposa de Potifar. Foi feito tudo isso, mas como a gente pode ver o próprio faraó confessando perante os seus salvos, meu Deus. os seus sábios: É verdade, Jesus. acharíamos um varão como esse em quem haja o Espírito de Deus? Por tudo o que ele passou, nós vemos aqui José dando fruto. Aleluia. Tudo. Numa terra pagã, deuses pagãos, escravizado, com tudo isso ele não perdeu a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Com todas as aflições, doenças, problemas, dificuldades que a gente passa, nós não podemos perder a presença do Espírito Santo na nossa vida.
devemos frutificar, devemos dar fruto, e devemos deixar que o mundo veja na nossa vida o frutificar do Espírito Santo, assim como José, com todas as suas dificuldades. O próprio Faraó reconhecendo, o mundo reconhecendo em José o Espírito de Deus. A revelação do próprio Deus na vida dele, de José. E como a gente leu então, o Faraó coloca José como governador do Egito, e abaixo do próprio Faraó havia só José. Não tinha outra pessoa, era o José abaixo de Faraó. Ele dá o seu selo, que é o anel onde vinha o selo, o Faraó dá para José. E dá todo o poder, toda a autoridade. Ninguém podia fazer nada no Egito sem que passasse pela autoridade de José. É interessante até que o Faraó dá até uma esposa para José. A gente viu ali que a família de Abraão, eles deveriam de se manter sempre casando ali sempre com pessoas escolhidas, não podiam casar ali, mas como a gente vê, José, por tudo isso, a descendência de Israel vem por Judá, o quarto filho de Jacó, né? O rei Davi, leão de Judá. Depois Jesus vem de Judá, não de José. Então o Faraó casa José com Asenate, como a gente vê no verso 45, e com essa mulher ele tem 2 filhos. É importante a gente ver esses 2 filhos de José que ele teve com Asenate, que quando Jacó vai morrer e ele vai abençoar, ele divide uma parte da terra entre esses 2 filhos dele. Então se formam ali, entre esses 2 filhos se formam uma tribo só, que é a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que depois vão compor a nação de Israel. É muito importante isso. Mais à frente a gente vê a Bíblia cita muito a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que são esses 2 filhos de José. Aleluia, Jesus. Agora indo para já o capítulo 42, a gente pode perceber aqui no capítulo 42, onde começa a voltar lá na terra de Canaã, lá na família de Jacó, a família de José também, né? A gente percebe que uma das grandes necessidades mais básicas do ser humano é a água e a alimentação. Diz que o ser humano consegue aguentar 7 dias sem comer e 3 dias sem tomar água. Nunca fiz o teste, não sei. Mas as necessidades mais básicas do ser humano é a alimentação e a água. Sem esses 2 elementos, a vida ela começa a entrar em colapso. E o que a gente pode ver aqui já no verso 1, 42, verso 1, vendo então Jacó que havia mantimentos no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? A gente vê que
Os filhos de Jacó já estavam sem saber o que fazer. Já estavam ali se encarando, se perguntando o que é que nós vamos fazer. E Jacó sabia onde tinha comida. E eles ali perdidos, sem saber o que fazer, então Jacó chama a atenção deles. Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Novamente a gente vê aqui o povo de Deus, a nação de Deus, tendo que ir para o Egito comprar alimento para sobreviver. E às vezes a gente passa isso na nossa vida, a gente com os conflitos da vida, com as aflições da vida, a gente fica assim, meio como os filhos de Jacó aqui, meio sem saber o que fazer, meio perdido, meio quebrando a cabeça, as aflições batendo, problema, a vida não alivia para ninguém. E a gente vai se afastando e se fechando nesses problemas, e a coisa só vai piorando. Mas assim como Jacó falou aos seus filhos aonde encontrar alimento, sempre pela misericórdia de Deus, há alguém ao nosso lado, um amigo, um pastor, alguém que nos diga: abre os olhos, Jesus morreu por nós na cruz, Ele está com o braço aberto, Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar a carregar a tua cruz, Ele quer aliviar o teu fardo. Sempre nós encontramos uma palavra, um alento. E os nossos amigos e os nossos familiares, estamos levando essa palavra, estamos levando esse alento. Às vezes a gente pensa que a gente vem para a igreja, a gente ajuda, a gente canta, a gente limpa, a gente participa, a gente acha que é só isso. Não é. Aleluia. Nós precisamos dar frutos. O mundo precisa ver na nossa vida os frutos. Nós devemos levar essa palavra à nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Nós precisamos ser esse canal nesse mundo perdido. No verso 2, Jacó fala a seus filhos: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá, comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Ainda bem que há alimento. Aqui foi Jacó que dá essa palavra. Aqui foi Jacó que dá aquela sacudida nos seus filhos. Que sempre nós possamos estar amando ao Senhor, andando nos seus mandamentos, para que o Espírito Santo possa nos despertar sempre, trazer o despertar à nossa vida, para que possamos buscar em Deus a nossa esperança e a nossa salvação. Então, no verso 3, a Bíblia relata que os irmãos descem ao Egito para comprar alimentos. E nós conhecemos a história, nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos com quem esses 10 irmãos vão se encontrar. Jamais eles poderiam imaginar que eles iam se encontrar com José. Eles levaram dinheiro para pagar o alimento, para comprar o alimento que eles iam buscar. Mas se eles soubessem o preço desse alimento, Jesus, aleluia.
o preço de se encontrar com aquele irmão, que eles fizeram tudo aquilo. A Bíblia relata que eles odiavam tanto José, que eles não conseguiam nem olhar para ele, nem dar um bom dia, nem cumprimentar. Quando eles viram José vindo, quando eles estavam apacentando as ovelhas, que eles viram ele chegando, eles já começaram a tramar contra a vida deles, queriam matar eles. Era com esse que eles iam ter que comprar alimento. É, Jesus, aleluia. Eles tinham que se haver com esse homem. É verdade, Deus. E se não fosse a presença de Deus Aleluia, Jesus, glória. na vida de José, José poderia, e talvez até pelas leis daquela época, talvez José poderia matar todos eles. Qual é o preço de uma vingança? Tem preço uma vingança? José passou por aquilo tudo. Como eu falei, ele poderia ter mantido dentro dele raízes de amargura, vontade de querer se vingar, de um dia se encontrar, e esse momento está chegando, onde eles vão se encontrar. E se não fosse a presença de Deus na vida de José, ele mataria todos eles. Mas havia uma promessa. É, meu Jesus, aleluia. Havia um Deus sobre a vida de José. Se fosse talvez um dos 10, iria querer se vingar. Mas Deus trabalha na vida de José. José foi fiel. José amava a Deus. José seguia os preceitos. José seguia os mandamentos. Glória a Jesus. Se José não seguisse, ele teria se deitado com a mulher de Potifar. E a gente pode ver que a mulher de Potifar, na hora, ela ficou com a capa de José na mão. E não pensa que a capa de José era só uma capinha amarrada aqui, como a capa que a gente vê, as capas de super-homem, aí só um negocinho aqui. Não! Era uma coisa que se vestia. Não era tão fácil assim de tirar. Não era tão simples assim de ficar com aquela capa na mão. José estava cedendo. Mas ele caiu em si. E viu o que ele estava fazendo. E fugiu. Fugiu, igreja. Tem coisas às vezes que não vale a pena nós bater de frente. Porque se a gente inventar de bater de frente, é capaz da gente cair. Às vezes a gente precisa fugir. Assim como José. Mas José se manteve fiel, fugiu, pagou um preço, ficou preso. Imagina como que não eram aquelas cadeias antigamente. Se hoje em dia a gente vê aí já uma coisa deplorável, imagina naquela época. Deveria de ser terrível. Era deserto, devia de ser um calor insuportável. José pagou o preço, mas permaneceu fiel. E se não fosse pela fidelidade de José, ele poderia ter mandado matar todo mundo. Então os irmãos vão e chegam até a presença de José, e ali se cumpre o sonho que Deus deu a José. Os 11 feixes se curvando na presença do feixe de José. Que coisa maravilhosa quando a gente sonha para a nossa vida o sonho de Deus.
esse sim se realiza, esse sim se cumpre na nossa vida. A Bíblia diz que eles se prostram. Aqui no capítulo 42, verso 6, José, pois era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E como eu falei, José podia acabar com eles, mas ele não faz isso. Ele se mantém firme, ele se mantém fiel, ele não faz nada aos seus irmãos. E a Bíblia diz que os seus irmãos não o reconheceram, mas ele reconhece os seus irmãos. E é muito maravilhoso, irmãos, que a gente vê aqui que José, a minha mãe sempre diz, sempre nos ensinou, que quando a gente vê uma situação onde a gente pode se aproveitar da situação, se sobressair da situação, que a gente sempre deve botar a nossa barba de molho. Sempre devemos nos comportar de forma humilde, sempre sermos humildes, sempre sermos, nunca nos ensoberbarmos. E aqui é muito impressionante o que a gente pode ver em Romanos 11, no verso 17 ao 22. Olha só que impressionante o que Paulo vai dizer praticamente 2000 anos depois que José viveu na terra. Olha o que Paulo vai ensinar a nós. Paulo aqui estava escrevendo essa carta aos romanos, mas o Espírito Santo de Deus fala conosco através de hoje. Olha só, Romanos 11, no verso 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito partícipe da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Aqui Paulo está falando de Israel. Aqui quando ele fala, se um dos ramos foram cortados dessa oliveira, essa oliveira é Jesus, e esses ramos que foram tirados é o povo de Israel. Jesus veio para o povo de Israel, e nós somos esse ramo do jambuzeiro, que fomos enxertados nessa oliveira. E aqui Paulo está advertindo para que nós não nos ensoberbecemos
sobre os ramos que foram tirados. Ele está dizendo: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Se tu fostes enxertados na oliveira, não foi por ti. E não é de ti que vem a seiva, mas sim da raiz. Vem da árvore, é ela que sustenta o teu ramo. E assim fez José. Ele não se ensoberbeceu sobre os seus irmãos. Ele não se vingou sobre os seus irmãos. Jesus, aleluia. E ele os reconheceu. Amém, glória a Deus. Ele ficou fiel. Aleluia. Veja só, Paulo ensinou isso praticamente 2000 anos depois. E assim já agia José. Então nunca devemos nos ensoberbecer quando a gente escuta de uma pessoa: aquela pessoa caiu. Mas eu sabia disso. Eu já sabia. Ela vinha, ela fazia assim, assado, andava assim. Nunca devemos fazer isso. E sempre nessa situação devemos olhar para nós mesmos, colocarmos a nossa barba de molho, porque é fácil cair, igreja. É muito fácil. Basta um vacilo que a gente cai. Não é difícil. E se a gente muitas das vezes nos ensoberbecer em cima de um caído, ao invés de orar por ele, ao invés de estender uma mão, Paulo diz que não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Mais à frente ele vai dizer que se Deus não poupou os próprios ramos da videira, não poupará a ti que és enxertado, que somos nós somos esses enxertados, nós somos esses ramos do zambuzeiro, que fomos enxertados em Jesus. Aleluia. E se nós nos ensoberbecermos, ele diz que se ele não poupou os próprios ramos, não poupará a nós também. Espírito Santo. Devemos ser humildes. Amém, Jesus. Não é fácil. A gente é humilhado, a gente é pisado, a gente é posto como escárnio. Mas devemos ficar fiel. Não é aqui o nosso descanso. Meu Deus, aleluia. E o que a gente percebe aqui é impressionante. Eles vêm negociar o alimento com o homem que eles pisaram, com homens que eles rejeitaram. José, foi os próprios que o venderam, que o prenderam, que o humilharam. Hoje estão ali aos pés desse homem, pedindo alimento para que eles não morram. Alguém pagou o preço. José pagou esse preço para que hoje eles não pereçam, para que a terra não pereça, para que a humanidade não morra. José pagou o preço. Da mesma forma, Jesus, para que hoje nós não morramos no pecado, para que hoje nós não somos entregues ao devorador, alguém pagou um preço. Alguém teve que vir a esse mundo, ser humilhado, ser cuspido, chicoteado, julgado, morto na cruz. Jesus pagou esse preço pelas nossas vidas, para que hoje nós estejamos aqui
desfrutando da graça de Deus, desfrutando da graça que foi nos dada. Então ali a gente vê que José os reconhece, e José faz ali um estratagema para saber se seu pai está vivo, como é que está, e se eles próprios tivessem se arrependido. Então José diz que eles são espias. José diz que eles são espias, como a gente pode ver ali no verso 9, o final do verso 9, e disse-lhes: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. José queria saber o que estava acontecendo, como é que estava. Então José fala isso. E eles dizem: não somos. E eles dizem que eles disseram no verso 13, eles disseram: nós teus servos somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Eles não faziam ideia que esse um estava ali na frente deles. Então José diz que eles são espias e prende todos eles. E depois de 3 dias, então, ele vem, volta com eles e lhes dá o cereal para que eles levem, e diz então que vai ficar com um deles, manda eles embora com o cereal, e junto com o cereal na boca do saco deles, ele devolve o dinheiro da compra do cereal, e os manda embora, e fica com Simeão ali preso, e diz a eles que para eles provar que eles não são espias, então eles têm que voltar e buscar o irmão mais novo dele, que é o próprio irmão dele, tanto de pai como de mãe, Benjamim, que foi o último filho de Jacó. Foi quando a mulher de Jacó, a amada de Jacó, morre no parto, e tem Benjamim. Então ele diz: vocês 9 vão e tragam o irmão mais moço para provar que não são espias. E daí é interessante no verso 21, depois que José manda eles fazerem isso, e é assim, José estava falando com eles através de um intérprete, porque eles não falavam a língua dos egípcios, e julgavam que José não os entendia, porque ele falava através de um intérprete. E então aqui no verso 20, entre eles se conversam. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E não sabiam eles que era exatamente por isso, né? Eles não faziam ideia que era exatamente por isso que eles estavam passando por isso ali. E Rúben respondeu-lhes, verso 22, dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E então ali José, entendendo tudo o que eles estavam falando, a Bíblia diz que José sai e chora. E eu fico imaginando esse choro de José. Deve ter sido um desabafo. Aleluia, aleluia, Jesus.
um desabafo de anos. Meu Deus. De anos. E ali eles veem, ali José vê que eles se arrependeram e que eles se culparam pelo que eles fizeram. José chora. Jesus, aleluia. Verso 34. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes: toma a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Então José os dispensou, os 9 foram, voltam, e ali quando eles... E abrindo um deles, verso 27, um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E ali eles veem então que junto com o mantimento estava o dinheiro que eles haviam pago pelo alimento. E todos eles, o dinheiro, todos eles estavam nos sacos. Então eles chegam a Jacó, contam o que lhes havia acontecido e dizem a Jacó que eles deveriam então voltar ao Egito e levar o Benjamim. E o que Jacó fala? Verso 38. Ele, porém, disse, ele é Jacó: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. É isso aí. O próprio um dos filhos dele ali diz a ele que se eles forem e não voltarem com o filho, aqui no verso 33, então Jacó seu pai disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim, todas essas coisas vieram sobre mim. Então Rúben falou a seu pai dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão e tu tornarei a trazer. Rúben oferece então os seus 2 filhos, para se caso eles não voltem com Benjamim. Mas mesmo assim Jacó se recusa, porque é o filho amado. É isso, meus irmãos. A mensagem que fica é essa para os nossos corações: permanecermos fiel a Deus, mesmo nas mais duras provações. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, que o Consolador que Ele nos enviou possa nos mostrar o caminho em todo o tempo, meus irmãos, a seguir, e que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e andarmos nos seus mandamentos. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe.